Eu quero falar com você que passa toda a sua vida cuidando. Quer seja de um filho, mais de um filho. Quer seja cuidadora do seu pai ou da sua mãe, de um tio, de um sobrinho, de um avô ou da sua avó. Eu quero te falar a respeito da ansiedade, da insônia, da tristeza que você, como eu, está sentindo nesse momento. Toda essa angústia que acontece no nosso dia a dia, que vai nos consumindo aos poucos, que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem. Aqueles momentos que a gente só sabe chorar, que a gente não consegue mais se relacionar com os nossos familiares. Aqueles momentos que nada mais tem valor, que nada mais tem sabor. Eu quero te falar sobre o amor que nos leva a cuidar sem medir forças. Esse amor que nos faz agir sem pensar em nós mesmos. Esse amor que nos faz cuidar anos e anos a fio em detrimento de nós mesmos. Eu quero te falar sobre o quanto esse cuidar vai minando as nossas forças e nos consumindo aos poucos. E o que acaba sobrando é amargura, tristeza e tormenta. Nessa correria de quem cuida de entes queridos, muitas vezes as pessoas nem percebem o quanto nós estamos sofrendo, o quanto nossas forças estão se acabando. Esse vídeo quer falar sobre o cuidar com amor e sem dor. Ele vai te mostrar que há um processo de autolibertação, libertação da angústia que existe nesse ato de cuidar, desatando os nós que a nossa árdua rotina acaba se transformando. Esse vídeo vai te mostrar que você pode se sentir mais relaxada, mais tranquila, para que a sua vida possa fluir mais leve e doce. O curso Cuidar com Amor e Sem Dor vai te apresentar a possibilidade de visualizar suas dificuldades, seus limites, assim como todas as suas forças e suas qualidades. Vai te mostrar saídas para que você seja capaz de lidar com a sua realidade, de te fortalecer, mostrar caminhos por onde passar sem se ferir tanto. Vai te mostrar que somos únicos, que cada um tem seu potencial e seu limite, que não devemos nos comparar a ninguém. Também quer te ajudar a ser mais equilibrada, mais harmonizada, para que, enfim, você se torne mais capaz de viver uma vida cheia de plenitude. O cuidar com amor e sem dor faz uma analogia da nossa vida a uma embarcação à deriva. No princípio, saímos para uma viagem embarcados e em certo momento se inicia uma grande tempestade. Essa tempestade é demorada, é perigosa, que é o que acontece na nossa jornada de cuidadores de entes queridos. O cuidar com amor e sem dor propõe o método A Deriva Nunca Mais, para realmente sairmos das profundezas da dor do cuidar por tanto tempo, estando já adoecidos pelo desgaste do nosso dia a dia. E o método tem uma série de atividades que devem ser feitas no momento certo, do jeito certo, para que o resultado seja o mais satisfatório. Isso tudo tem uma relação direta com a forma como você executa cada abraçada na busca de sair da deriva. Sabendo que precisamos de mudança em nossas vidas, o meu método traz uma ideia de reconhecimento da sua atual realidade e uma nova proposta mais organizada e coerente com o dia a dia, que é o que realmente precisamos ter. Reconhecendo essa nova possibilidade, o método A Deriva Nunca Mais traz atividades que você vai trabalhar física e emocionalmente, pois objetivam conforto para a nossa vida de maneira geral. O método A Deriva Nunca Mais propõe atividades voltadas para o nosso perfil, para harmonizar e para equilibrar, para nos mostrar o nosso papel no nosso grupo familiar, nos ajudando também a apreciar esse amor que nos move enquanto família. A cada abraçada, você vai se libertando da angústia do cuidar e vai se preparando para voltar ao convívio saudável com sua família e com seus amigos. É o retorno à vida de qualidade. É busca pelo que te faz mais realizada, para que te faça sentir mais em paz consigo mesma. É caminho a traçar com responsabilidade, com organização, com continuidade nessa sua nova rotina. O prazer em viver, em passear, a vontade de estar perto das outras pessoas que a gente tanto ama novamente, o que antes já não havia. Vai te fazer emergir, te dando mais alegria a cada amanhecer, te dando vontade que amanheça o dia novamente, pois viver se torna essencial mais uma vez no seu novo ponto de vista. A capacidade de voltar a produzir, de ser novamente independente, trazendo a realização pessoal, financeira, social. Os ganhos para sua melhora na qualidade de vida serão enormes. E isso você sente à medida que o curso é executado e a manutenção nessa mudança proposta acontece. Dar com amor e sem dor é para você que tem que lidar todo o tempo com teimosia, com a pirraça, com as falas repetitivas, com o xixi, com o cocô.
É para você que tem a responsabilidade sobre todos os remédios, as consultas, as terapias, a alimentação. Enfim, é para você que cuida de toda a rotina de quem é cuidado requer. Sim, esse vídeo é para você com certeza. Esse vídeo só não é para quem busca ser remunerado como cuidador. Para quem está querendo aprender sobre cuidar de alguém, porque o nosso foco é a pessoa que cuida de suas dores, suas necessidades, seus adoecimentos. Como eu disse antes, eu iniciei a arte de cuidar há quase 40 anos e nessa jornada muita coisa aconteceu e me deixou muito debilitada. Eu percebi que não estava bem. Assim, em minhas pesquisas, conheci o trabalho do Dr. Herbert Freudenberger. Ele citou pela primeira vez o termo burnout, sendo que ele descreveu da seguinte maneira, que era um estado de esgotamento mental e físico causado pela vida profissional. O nome burnout é de origem inglesa e significa exaustão. Os 3 pilares do burnout são exaustão emocional, despersonalização e redução da realização profissional. Ainda sobre a síndrome de burnout, segundo o médico do trabalho Ricardo Valim de Castro, do Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho, o SESO-QVT, a condição está muitas vezes associada a profissões de estresse elevado e que pode levar qualquer pessoa a tê-la. Por causa da nossa individualidade biológica, não existe um padrão de adoecimento, sendo que cada um de nós tem seu próprio limite. Assim, o tempo da síndrome de burnout atingir a mim ou a você será diferente. De acordo com a revista Psicologia e Saúde, o processo de adoecimento psíquico de um ente querido acarreta mudanças em todo o sistema familiar. Mas que o cuidador principal é quem mais sofre com os impactos dessa mudança. O portador de algum tipo de transtorno mental, por exemplo, necessita de dedicação integral no seu dia a dia. E de acordo com a citada revista, no processo do adoecimento do ente querido, as pessoas que estão mais próximas tendem a ter um desgaste físico e mental muito maior, se tornando mais frágeis, podendo levar a um período de adoecimento mais longo e ou permanente. Sem contar o fato de muitas vezes os familiares nem terem conhecimento sobre o transtorno que o referido ente querido enfrenta. E esse fato pode levar a muitos problemas para todos os envolvidos. Ainda quero ressaltar o desgaste que a mãe sempre passa no ato de cuidar dos seus filhos, pois esse não é só o trabalho que a mulher tem no seu dia a dia. No dia a dia da mulher é a casa, a roupa, o marido, o trabalho que a remunera. É a responsabilidade com supermercado, farmácia, médico e tudo mais que a esgota. Os sintomas, como cansaço excessivo, dor de cabeça frequente, insônia, sentimento de fracasso, insegurança, isolamento, negatividade constante, sentimento de incompetência, pressão alta, humor que muda o tempo todo. Estes, entre outros sintomas, são parte do adoecimento que nós cuidadores enfrentamos. Já a Organização Mundial de Saúde levantou que o Brasil possui a maior taxa de pessoas com ansiedade, além de ocupar o 5º lugar no ranking de pessoas com depressão, sendo que essas condições elas estão diretamente ligadas ao burnout. Quando se trata de trabalhadores formais, a lei obriga que o empregador flexibilize as condições de trabalho. Mas quem é cuidador de ente querido, como sou eu e como é você, a coisa muda de figura, não é mesmo? Nós não temos patrão, não temos a quem recorrer. Bom, para você entender melhor do que eu estou falando, eu vou falar um pouquinho da minha história. Meu nome é Elaine Horácio, eu sou casada e sou mãe de 3 filhos. A minha jornada de cuidadora se iniciou assim que eu tive meu primeiro filho. Eu já seria cuidadora naturalmente, mas assim que ele nasceu, eu fiquei sabendo que ele era portador de síndrome de Down. Acho que posso dizer que tomei um choque, me deu um branco, eu fiquei perdida, com a sensação de abandono. Como seria dali para frente? A falta de conhecimento das reais possibilidades futuras deixaram uma sensação de estar no escuro. Mas depois do primeiro impacto, arregacei minhas mangas e passei a cuidar de verdade. Porque um bebê, digamos, normal, ele não precisa de ajuda direta para fazer as coisas no tempo ideal. Atividades corriqueiras, como andar e falar. Já o bebê Down, sim, ele tem que ser estimulado todo o tempo para não ficar em defasagem e comprometer o seu desenvolvimento geral lá na frente. Depois disso, aliás, junto a tudo isso, 2 anos e meio depois eu tive meu segundo filho, Bruno, e 8 anos mais tarde eu tive a minha filha, Marina. E paralelo ao nascimento dos meus filhos, eu passei a dar aulas de educação física, o que me oportunizou aposentar há uns anos atrás. E com essa jornada tripla, quádrupla, eu segui por anos.
Mas, como estava fácil demais, quando Felipe fez cerca de 18 anos, passou a se comportar com uma certa agressividade. E com momentos de total descontrole, foi diagnosticado com sintomas esquizofrênicos. Passamos por anos de tormenta, anos mesmo. Houve um tempo em que nós não tínhamos mais pratos em casa, porque ele quebrava todos. Não tínhamos mais paz, não dava para saber quando viria a próxima crise. Nós tínhamos que esconder os objetos cortantes dele mesmo para protegê-lo. E aquela fase trouxe problemas emocionais para todos, mas principalmente para minha filha, que ainda era muito pequena e estava com um medo enorme do irmão. Aos poucos, depois de anos de tratamento, as crises foram diminuindo. Acho que aprendemos a lidar com ele. A vida seguiu seu rumo e me aposentei. A menos de 30 dias depois da tão sonhada aposentadoria, Felipe foi diagnosticado como paciente terminal por causa de um agravamento pulmonar. Esse agravamento se iniciou com uma pneumonia que a princípio foi muito bem medicada, mas que agravou demais a ponto de a equipe do CTI do hospital nos dizer que ele não tinha mais chances de sobreviver. Menos de 24 horas depois dele ser internado, dizer para nós que ele estava morrendo. Nossa, se cuidar era difícil em casa, no hospital era enlouquecedor. Mas acho que Deus resolveu dar a ele uma outra chance. E depois de 24 dias de muita luta, muitas lágrimas e muita dor, ele conseguiu sobreviver, deixando em mim mais uma experiência em cuidar. Saindo dessa terrível fase, entramos na pandemia. Nessa época, passei a ajudar meu pai a cuidar do seu próprio dinheiro, o que para ele já era muito difícil, porque ele sempre foi muito capaz e independente. Só que ele já estava muito debilitado e precisava de ajuda. Estava com câncer de bexiga e minha mãe já havia sido diagnosticada com Alzheimer. Os dois moravam sozinhos até quando ele teve que ser internado por causa de um agravamento do câncer e acabou contraindo a Covid-19, o que levou a óbito. Depois disso, trouxe minha mãe para morar comigo e Felipe, porque meu marido estava morando fora a trabalho. E uns 2 anos depois, meu marido voltou e passamos então a ser um quarteto. O tempo foi passando e comecei a me sentir muito mal, deprimida, triste, extremamente nervosa, com uma insônia terrível. Eu simplesmente não dormia, ou se eu dormia, eu acordava de 2 em 2 horas e no outro dia eu ficava pregada, muito cansada. Sintomas como dor de cabeça, o intestino que já não funcionava bem, dor por todo o corpo passaram a ser comuns na minha vida. Eu não conseguia sentir o sabor dos alimentos, tudo estava ruim. Por mais que meu marido tentasse me proporcionar momentos que antes eu adorava, já não me agradava mais. Então eu percebi que eu estava no fundo do poço e que eu precisava de ajuda. As coisas se agravaram ainda mais porque eu contraí chikungunya e o tratamento todo piorava ainda mais a depressão, que já era minha grande companheira. E como falam por aí que ao tocar o fundo do poço fica mais fácil para a gente se reerguer, eu iniciei o meu árduo trabalho, a minha autodescoberta. Eu descobri que a gente não dá o que não possui. Eu percebi que daquela forma eu não iria conseguir estar bem com as pessoas que eu tanto amava. Meu filho, minha mãe precisavam tanto de mim, sem contar meu marido, meus outros 2 filhos, meus irmãos e todos mais que eu amava tanto. E o mais importante, eu queria viver de verdade, eu precisava viver de verdade, sem dor. Eu passei a estudar o assunto, revivi minhas dores, avaliei meus dias, minhas semanas, meus meses. Eu comecei a ver meus erros e meus acertos acima de tudo. Eu entendi uma coisa muito simples, mas muito difícil de aceitar. Eu tinha limites. E aí eu passei a deixar isso bem claro para todos ao meu redor. E comecei então a viver respeitando esses meus limites. E o mais engraçado foi perceber que as pessoas não entendiam do que eu estava falando, de que tais limites eram esses. Eu acho que eu ensinei bem a eles que eu era de ferro, e eles acreditaram. Eu fui criando a possibilidade de me ajudar, de ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo que eu. E assim, a estratégia do cuidar com amor e sem dor, através do método A Deriva Nunca Mais, abrange a autoanálise, a avaliação da sua rotina, a reforma íntima, cuidados com o corpo físico, cuidados com a mente, cuidado com as emoções, entender o quadro de suas dores, a capacidade de perdoar, a busca da ressocialização, a volta ao convívio familiar. É incrível como a nossa autodescoberta nos leva a mudanças na nossa rotina, na busca por se sentir melhor, mais tranquila. Enquanto que a atividade física serve como reforço para a saúde, para a liberação do tal hormônio da felicidade. E isso tudo associado ainda a uma boa rotina alimentar. Fica perfeito. Trabalhar a autoafirmação, meditar, associar a mantras poderosos, sem contar as orações que nos elevam, que nos relaxam e têm o poder de nos direcionar melhor a um caminho a ser traçado. O método inclui uma estrutura prática e atualizável onde vamos fazendo descobertas a respeito da nossa própria realidade.
A partir desse entendimento, poderemos fazer ajustes que forem sendo necessários. Eu não posso deixar de comentar a respeito de ajuda médica e psicológica. Eu ressalto que essa não é a minha área de atuação. A necessidade de buscar ajuda tem que vir de cada pessoa. Para nós que passamos a vida toda cuidando sem descanso, muitas vezes isso é importante sim. Voltando às nossas atividades, elas são exploradas todos os dias visando a excelência de resultados. Porém, o resultado depende diretamente da maneira correta na execução, no tempo certo e na ordem certa. E vale ainda saber que o bom resultado depende muito mais de você que vai executá-lo. É um processo que deve ser entendido, afinal, as dificuldades não deixarão de existir. Porém, com o tempo, a gente vai se fortalecendo e sendo mais capaz de passar pelas tormentas sem grande sofrimento. Estaremos mais fortalecidos, estaremos mais plenos. Nessa jornada, também ficará mais fácil entender o nosso grupo familiar. E no método A Deriva Nunca Mais, poderemos conhecer a realidade de outras pessoas que passam pelo mesmo que nós. Será muito aprendizado. Assim, nos fortalecendo e aprendendo mais a respeito de tudo ao nosso redor. Você sabe, a vida passa muito rápido e nós não temos tempo a perder. A chance de dar uma guinada e de voltar a ter vida de qualidade é agora. Aquele jeito de tocar a vida sem se preocupar consigo mesmo já passou, não existe mais. É hora de você cuidar de você mesma. Cuidar apenas do ente querido não dá mais, é uma questão de sobrevivência. Ou seremos atropelados pela dor do excesso de trabalho, do excesso de responsabilidade. Enquanto você continuar tentando amenizar sintomas de forma isolada, sem entender profundamente a realidade de cuidadora e suas dores, o quanto tudo isso é perigoso para você, nada vai ser resolvido. Nenhuma dor será definitivamente sanada. Nós somos seres holísticos, nós somos corpo, mente e espírito. E nesse foco que devemos buscar ajuda. Sim, buscar ajuda se faz necessário, mas precisa ser uma ajuda mais completa, mais eficiente e não sair buscando por dores separadamente. Essa ajuda, ela está aqui no curso Cuidar com Amor e Sem Dor, porque eu vivo o que você vive, eu sofro o que você sofre, eu sei o que você está passando, eu passo pelo que você passa. Agora, eu quero estar no mesmo barco que você, mas não um barco à deriva, porque eu ainda quero velejar muito por essa vida que pode ser linda e leve. Eu quero velejar, eu quero ter vida de qualidade e eu quero o mesmo para você. Por isso eu te convido para estar comigo nesse momento, no nosso curso Cuidar com Amor e Sem Dor, porque a deriva nunca mais. O curso Cuidar com Amor e Sem Dor tem o valor normal de R$ 599, mas exclusivamente hoje eu estou oferecendo um super desconto que ainda inclui os seguintes bônus. Quadro de rotina para ser preenchido e colocado em um local que você vai poder visualizar no seu dia a dia. E esse quadro você vai receber no seu endereço. Um questionário que você vai pontuar o tamanho das suas dores e a evolução de cada uma no decorrer do processo. A roleta de mantras, atividade física para você fazer no seu conforto, no conforto da sua casa, como alongamento, tipos de meditação, tipos de relaxamento, aprender a respiração que acalma e que eleva, a atividade do perdão, uma playlist de músicas para relaxar, uma lista de filmes maravilhosos que te farão bem, além da participação na nossa maravilhosa comunidade. E com todos esses bônus, você hoje vai pagar apenas R$ 299. Assim, você quer se sentir a pessoa mais maravilhosa do mundo? Você quer se sentir bem com você mesma? Você quer voltar a conviver com seus familiares? Você quer ser de novo aquela mulher produtiva e capaz de ser dona do seu próprio nariz mais uma vez? Você quer voltar a sorrir? Sentir de novo o prazer nas coisas que antes você adorava? Se sim, venha fazer parte do Cuidar com Amor e Sem Dor. Sim, venha! E se você ainda tem alguma dúvida sobre como voltar a ser essa mulher plena que você tanto deseja, fale comigo. Me manda uma mensagem no meu e-mail, tá aí em algum lugar, não sei se é em cima ou se é embaixo. Mande um e-mail para mim e vamos conversar. E eu te garanto, você tem tudo para voltar a ser aquela mulher maravilhosa que você sempre foi. Venha, conte comigo. Um grande abraço.